Boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de hoje deixar apenas uma passagem para a sua meditação, que se encontra lá no capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastes, que diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando chegue o dia da tua velhice não diga que não tem nos seus dias contentamento. Irmãos, essa passagem me lembra de dois jovens da presença de Deus. Um era Saul, a qual muito moço foi ungido a rei de Israel. Que o povo de Israel pedia um rei para Deus. E Deus mandou Samuel ungir Saul. Saul, rei de Israel, Deus deu uma ordem, a passar alguns anos do seu reinado, Deus deu uma ordem para ele acabar com o povo amalequita. Só que Deus, porém, falou para ele não ficar com nada, com nenhum despojo de guerra, para não trazer maldição. Porém, Saul desobedeceu a ordem de Deus. E naquela época era natural o exército vencedor ficar com as coisas de valores do outro exército perdedor. Porém, dessa vez, Deus deu a ordem para não ficar com nada. Porém, Saul desobedeceu. Saul se sentiu único, se sentiu superior, que não precisava de Deus, não precisava obedecer aquela ordem. Já José, um jovem amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos devido ao amor que seu pai tinha por ele, a partir daí começou, vamos dizer, a perseguição da vida de José. José é um jovem sonhador, obediente ao seu pai. Seus irmãos, um certo dia que José foi atrás dos seus irmãos a pedido do seu pai, seus irmãos jogaram ele num poço e venderam ele como escravo para o Egito. Através daí começou uma caminhada de José difícil, porque a partir daí ele começou a ser perseguido mais e mais, porque na casa do seu senhor Potifar, porque José ali era servo, deixou de ser o amado do seu pai, deixou de ser para ser servo de alguém estranho, numa terra desconhecida. Quantas vezes você está numa terra desconhecida, sem esperança, sem projetos, apenas com a sua fé, apenas com o seu coração? Irmãos, lembre-se de José. Mas voltando para a palavra, voltando para a história, José deixou sua casa vendido como escravo para servir uma pessoa em terras diferentes, em crenças diferentes. José foi acusado de mexer com a mulher de Potifar, porque a Bíblia diz que a mulher de Potifar sentia desejo, sentia atração por José. E José, ao não querer a mulher de Potifar, ele foi preso. Ele foi acusado de adultério, ele foi acusado de se deitar com a mulher do seu senhor, do seu dono. Através disso, eu aprendo que José permaneceu, lembrou do seu Criador, porque ele foi fiel a Deus em qualquer circunstância. Irmãos, o que eu aprendo através daí? Saul, no seu reinado, no seu trono, ele desobedeceu a Deus. E no capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel diz, na parte C, diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. E através daí a Bíblia vai nos relatar que Deus se entristeceu de Saul e o Espírito de Deus saiu de Saul. A partir daí Saul começou a ser perturbado, perdeu a sua paz, perdeu a presença do Espírito Santo. Já José foi preso, ficou 2 anos na prisão, porém Deus se lembrou de José e deu um sonho para Faraó. Deus deu um sonho para Faraó e o copeiro do Faraó lembrou que José tinha o dom de interpretar sonhos. E a partir daí começou a nova trajetória da vida de José, porque ao revelar o sonho do Faraó, ele passou a ser governador do Egito, passou a ser o homem mais poderoso daquela terra desconhecida, daquele local onde ele chegou como escravo. Irmãos, já Saul
no tempo da sua velhice não tinha contentamento, porque Saul perdeu a presença de Deus, e a Bíblia vai nos relatar que Saul tira sua própria vida ao ver o teu filho Jonatas morrer na batalha. Isso faz com que nós possamos meditar nessa tarde. Lembra do teu Criador, seja como José, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, lembra do teu Criador no dia de hoje, para que na tua velhice não seja como Saul, não tenha perdido a presença do Espírito Santo. Ser sonhador não foi o defeito de José. Ser amado pelo seu pai não era o defeito de José. O defeito estava nos irmãos dele, que tinha inveja de José. Mas José permaneceu firme. José não usou da circunstância para se prostrar, para perder o foco. Não, José permaneceu crendo que Deus é a única saída, é a única solução para a vida dele. Irmãos, então nessa tarde, vamos lembrar de Deus hoje, para que amanhã nós possamos ser como José, ser reconhecido, ser bem-sucedido e ser feliz. E jamais ser como Saul, que perdeu a salvação, perdeu a presença do Espírito Santo e perdeu o seu reinado. Então não importa onde te jogaram, não importa se você está num trono ou se você está numa prisão, o importante é permanecer fiel ao nosso Deus. Amém? Deus é contigo e a alegria do Senhor é a nossa força. Não esquece. Tchau, tchau. Fica com Deus e a paz do Senhor. Espero que essa palavra possa fazer morada em teu coração. E que mais uma vez, nada de repente. José não foi governador de repente, mas Saul também não perdeu o trono de repente. Amém? Creia nisso. Nada de repente. Vamos lembrar de Deus hoje. E amanhã vamos reinar com Ele na glória. E fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.